Olá pessoal, estamos de volta aqui, continuação do nosso módulo 3 de Clima e Cultura Organizacional. Vamos dar uma olhada então o que é cultura forte e cultura fraca. Basicamente, gente, cultura forte é uma cultura que já está enraizada, que já está, digamos assim, já está totalmente assim, absorvida por aqueles membros e eles todos já assim, a respeitam, a seguem, ou seja, é uma cultura já provavelmente já massificada, já, digamos assim, que já não tem mais uma contestação muito grande desses membros. Então vamos ver quais são os efeitos, como é que isso acontece. Ou seja, quando a cultura é forte, os valores são respeitados e compartilhados, ou seja, não tem mais tanta divergência, já existe o quê? Uma harmonia sobre o que é valorizado, sobre o que está certo e o que está errado. E existe o que, gente? Existe também uma estabilidade. Estabilidade no que é, de como funciona aquele comportamento, ou seja, quais são as regras do jogo e como elas são aceitas. Se acredita de que isso gere o quê? Um desempenho superior, ou seja, a cultura ser forte, ela influencia o quê? A produtividade, facilita que a empresa consiga focar os seus esforços em direção a um caminho só. Ela também, gente, ela aumenta a coesão e traz o quê? Lealdade e comprometimento. E por que isso, gente? Porque se diz o seguinte, se você conhece as regras do jogo e se você gosta daquilo ali, se você, digamos assim, confia naquilo ali, você aceita. Por exemplo, imagine, por exemplo, o exército. A partir do momento que você entra ali no exército e você não gosta daquela cultura, não gosta de como as coisas funcionam no exército, você vai sair. Quem ficar ali, quem escolher seguir o exército, a princípio, ele acredita naqueles valores, ele gosta daquilo ali, ele gosta da maneira como aquela organização funciona. E isso funciona para qualquer organização, para o Google, para a Ford, para a GM, Petrobras, ou seja, uma cultura ser forte, ela traz estabilidade, traz harmonia e ela gera o quê? Coesão, ou seja, ela gera uma lealdade. Quem gostar daquela empresa vai se sentir cada vez mais à vontade e sabendo quais são as regras do jogo e que elas são seguidas. E ela diminui a necessidade de regras e regulamentos, ou seja, já existe, o conhecimento já é tácito. Ou seja, o que se diz como conhecimento tácito? A cultura sendo forte tem menos necessidade de você botar no papel o que é necessário fazer. A pessoa, conhecendo a cultura, ela já sabe o que é necessário fazer. Então, por exemplo, se aquela corporação, aquela organização, ela é conservadora, você já sabe mais ou menos que tipo de roupa você tem que vestir. Você não vai para um banco normalmente vestido de chinelo e bermuda. Estou falando um caso absurdo, mas de qualquer maneira, por exemplo, você não vai ver nunca um gerente de banco, ou raramente usando uma camiseta normal. Normalmente o gerente de banco, como ele sabe que está num ambiente mais conservador, ele vem de terno, de gravata, no mínimo uma gravata ele usa. Ou seja, existe uma necessidade cada vez menor de você ter que normatizar, de ter que formalizar as regras, ou seja, aquilo cada vez fica mais tácito, ou seja, cada vez mais, diga assim, necessita menos ser falado, ou seja, aquilo ali já é absorvido naturalmente, já é passado naturalmente pela própria cultura. Tá? Então vamos ver aqui outro conceito de cultura dominante de subcultura que a gente falou bem rápido ali na questão, na aula passada. Pessoal, toda empresa, principalmente quando a empresa vai crescendo, ela tem o quê? Tem uma cultura dominante, uma cultura que quase praticamente a maioria dos seus membros entendem e seguem, e existem subculturas de acordo com a área, com o setor que aquela pessoa está. Então, por exemplo, vamos imaginar uma grande empresa, uma Vale do Rio Doce, por exemplo. Agora, dentro da Vale do Rio Doce, existem diversos setores diferentes. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação onde você tenha aqui, vou criar uma página aqui, você tem dois setores aqui. Um é o setor de vendas.
E o outro é o setor de faturamento e cobrança. Pessoal, vamos lá. O setor de venda, gente, ele vai acabar, ele é avaliado por o quê? Como as vendas vão crescendo. Então, naturalmente, ele vai querer o quê? Que aquelas vendas subam. Ele vai buscar o quê? Novos clientes. Novas maneiras de fazer negócio, tentar viabilizar, por exemplo, pacotes financeiros. Ou seja, aquele setor de vendas, gente, eles estão buscando o quê? Mais vendas. Da melhor maneira possível, tá? Já o setor de faturamento, ele está buscando o quê, gente? Normalmente ele tem objetivos o quê? Diminuir o não pagamento, não é? O calote. Diminuir o tempo de recebimento daqueles pedidos. Ou seja, ele é averso ao risco. Da mesma maneira que o setor de vendas está buscando coisas novas, clientes novos, novas maneiras de fechar negócio, o setor de faturamento, ele a princípio, ele não gosta de mudança. Ou seja, quando entra um novo cliente, ele não tem um histórico daquele cliente, ele não sabe como aquele cliente vai se comportar. Então o que acontece? As culturas naturalmente vão trazendo pessoas que buscam, que são empreendedores, que buscam o risco, que buscam o novo, para o setor de vendas. Já o setor de faturamento e cobrança acaba atraindo ou tornando aquelas pessoas mais conservadoras. Pessoas que, a princípio, são mais cautelosas, são mais, digamos assim, aversas ao risco. Ou seja, naturalmente, acaba existindo o quê? Uma subcultura aqui e uma subcultura diferente aqui, uma diferente da outra. Ou seja, existe dentro de uma mesma empresa, onde existe uma cultura dominante, existe subculturas de acordo com o quê? De acordo com os problemas, de acordo com os desafios, de acordo com as realidades de cada área, e acaba modificando, moldando aquela maneira de pensar. Ok, pessoal? Vamos lá voltar então. As subculturas, então, gente, elas decorrem, normalmente elas ocorrem numa empresa grande, porque uma empresa pequena não vai ter ali, até a própria separação física, as pessoas todas estão vivendo o mesmo ambiente, mesmo que não façam as mesmas coisas. Então, normalmente isso ocorre em grandes empresas e refletem o quê? Os diferentes problemas, os diferentes desafios de cada setor, ok? Vamos lá. Cultura como passivo, ou seja, como e quando a cultura pode ser um problema. Pode ser passivo, gente, quem estudou já contabilidade sabe que ativo e passivo são as obrigações, ou seja, passivo são os problemas que você pode ter. Tá? Então, como e quando a cultura é um passivo? A cultura, gente, é um passivo em 3 situações principais. Uma é que ela é uma barreira a mudanças. Quando a cultura já está muito forte, ela já, por exemplo, aquela maneira de pensar já está muito massificada, já está muito internalizada, as pessoas em geral não querem mudar, não querem trocar o conhecido pelo desconhecido. Então é óbvio, imagina, por exemplo, uma empresa onde a promoção, a progressão na carreira é por tempo de serviço. Uma empresa dessa, gente, a pessoa só sobe com o tempo, ou seja, você pode fazer, digamos assim, a chuva acontecer ali, você pode fazer milhares de negócios, tudo dá certo, mas você só vai subindo, só vai progredindo com o tempo.
Por exemplo, empresas japonesas antigamente eram assim. Você ia, e no setor público é assim, você ia subindo de acordo com o tempo. Você, por exemplo, no setor público, normalmente, você só vai ser promovido por antiguidade, tá? Normalmente, o quê? A carreira, ela passa uma ideia, suas promoções, a sua remuneração vai acompanhar o tempo de casa. Aí vamos imaginar, gente, você está há 10 anos, há 15 anos naquela empresa ali, esperando o teu tempo chegar, sabendo que você vai comer ali o pão que o diabo amassou durante um tempo, mas que lá na frente você vai estar por cima e tal. Aquela organização de uma hora para outra quer mudar a regra do jogo, quer passar, por exemplo, a pagar de acordo com o resultado. Naturalmente, aquelas pessoas que já estão ali há 10, a 15, a 20 anos jogando aquela regra, não vão querer mudar. Ou seja, isso é muito comum. O ser humano, ele é resistente muitas vezes a essas mudanças. Ele quer o conhecido. O desconhecido traz o quê? Traz o medo. Então, um dos problemas é exatamente esse. Quando a cultura já está internalizada, as pessoas têm dificuldade de aceitar as mudanças, de aceitar o novo. Outra coisa ocorre com a barreira às diversidades, ou seja, o nosso mundo hoje em dia é um mundo dinâmico, um mundo onde a gente tem contato com diversos países, diversas culturas. Uma coisa que acontece em outro país, que antigamente, há 50 anos atrás, não teria muito impacto para a nossa realidade, hoje em dia é tudo online. Então, o que acaba acontecendo? Você ter dentro de uma empresa diversas perspectivas, diversos pontos de vista, maneiras de encarar um problema, é algo altamente positivo. E para você ter isso, você tem que ter pessoas diferentes. Ou seja, se você só tiver pessoas de um mesmo nível social, do mesmo local, que foram educadas nos mesmos colégios, você, em geral, vai ter sempre mais ou menos a mesmo prisma, ou seja, a mesma maneira de encarar um problema. Se você tem pessoas de outras culturas, de outros países dentro do mesmo ambiente, você tem uma maior chance de ter o quê? Várias visões do mesmo problema. Tá? Só que a cultura, ela vai contra isso. Ou seja, a cultura, quando está muito forte, ela o quê? Ela não te dá um padrão de comportamento, de vestimenta. Ou seja, pessoal, o que a cultura traz? Ela traz uma maneira que é considerada correta dentro daquela empresa. Com isso, acaba sendo difícil você aceitar o diferente. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa brasileira conservadora, como a gente falou, onde todo mundo trabalha de terno, aí vem um técnico que é fantástico, sabe tudo, por exemplo, vamos imaginar da área de TI, de tecnologia de informações, só que ele vem vestido com um turbante. Pessoal, é uma brincadeira meio esdrúxula, mas assim, é para você lembrar sempre disso. É óbvio que a princípio ele vai ser mal visto. Por melhor que seja aquele profissional, por maior que seja a capacidade dele, ele vai causar um choque cultural ali. Ou seja, ele vai trazer o quê? A princípio uma rejeição. Tá? Então, um dos problemas é exatamente esse, a barreira às diversidades. E, por fim, a barreira a aquisições e fusões, ou seja, a você ter a empresa A juntando com a empresa B, você tem culturas diferentes. A cultura da empresa A com a cultura da empresa B, na hora que se juntam aqui para formar a empresa C, você vai ter o quê, gente? Você vai ter uma das culturas vai acabar sendo predominante. Com isso, aquela empresa que teve a sua cultura que deixou de ser predominante vai ter resistência. E tem até o próprio assim, processo de aclimatação, de ensinar aquelas pessoas a maneira diferente de agir, de se comportar, do que vai ser valorizado. Ou seja, existirá todo um processo de integração, todo um processo onde vai se perder tempo, energia, para até estar todo mundo no mesmo, digamos assim, no mesmo patamar, no mesmo tipo de comportamento, todo mundo sabendo o que é esperado, qual é a regra do jogo nova, ou no caso da empresa que continuou, a regra do jogo que vai valer. Ok, pessoal? Então, vamos só relembrar, a cultura ela pode ser um passivo quando? Quando ela é uma barreira às mudanças, ao novo e às fusões e aquisições. Ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada, questõezinhas que analisam essa área. Questão número 6.
da Seis Gran Rio, Banco Central, analista área 4 de 2010. É o último concurso que teve para o Banco Central, um concurso muito disputado. Em todos os livros de gestão, um tema muito abordado refere-se ao impacto da cultura organizacional sobre o comportamento humano. A cultura organizacional pode ser considerada como um passivo para a organização? Bom, pessoal, a gente que já estudou isso sabe que pode. Então, vamos lá, a alternativa A já está incorreta logo de cara, porque está dizendo não, porque a cultura é um ativo fundamental para a contratação de novos funcionários que não se pareçam com a maioria. Gente, essa frase não faz o menor sentido, né? Então, vamos lá, não tem nada a ver. A outra B também está errada, porque a gente sabe que sim, pode ser um passivo, né? Então, ó, não porque uma cultura forte ajuda no processo de mudança organizacional, impondo desafios a seus empregados. Gente, uma cultura forte não ajuda no processo de mudança, ela atrapalha. Então, vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Alternativa C. Sim, quando os valores compartilhados não estão em concordância com aqueles que podem melhorar a eficácia da organização. Tá perfeito, gente. Quando é que os valores eles são um problema? Quando eles não trazem, diga assim, trazem uma dificuldade dela se adaptar, trazem uma dificuldade dela atingir os seus objetivos. Tá? Vamos lá, as outras alternativas. Sim, porque exerce uma pressão sobre a conformidade dos funcionários, aumentando o seu grau de comprometimento. Gente, aumentar o grau de comprometimento não é passivo, é vantagem, né? Essa frase não faz sentido. Vamos lá. A alternativa é sim, porque reduz a ambiguidade do comportamento dos funcionários, inibindo a sua criatividade na medida em que deixa claro como as coisas devem ser feitas. Gente, reduzir a ambiguidade não é ruim, é bom. Mas inibir a sua criatividade, não, né? Obviamente. Mas essa aqui, como a gente falou, reduzir a ambiguidade não é passivo, é vantagem. Está incorreta a nossa alternativa, ela é realmente a letra C, como o gabarito da banca. Vamos lá. Próxima questão que a gente vai ver. Seis Gran Rio, Termomacaé, administrador júnior de 2009. Dentre os elementos componentes da cultura organizacional, podem ser destacados valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, histórias e mitos, tabus, heróis, normas e comunicação. Qual das afirmações abaixo define corretamente valores organizacionais? Ou seja, a frase toda foi assim, um blá blá blázinho. O que eles querem saber é exatamente o que são os valores. Vamos lá, pessoal. Alternativa A, explicitação daquilo que é importante para a organização atingir o sucesso. B, aspectos que são tidos como verdades nas organizações. C, atividades planejadas que têm consequências práticas expressivas. D, narrativas baseadas em eventos ocorridos informando sobre a organização. E E, demarcações de áreas de proibições, evidenciando aspectos disciplinares da cultura. Pessoal, vamos lá. Os valores, eles são o que, gente? O que é valorizado? Quais são os comportamentos esperados? Qual é a regra do jogo? O que é o certo e o que é o errado? Então, vamos lá, explicitação daquilo que é importante para a organização atingir o sucesso está correto, são os valores. Tá? Essa é a nossa alternativa. Vamos lá dar uma olhada por que as outras estão incorretas. B, gente, aspectos que são tidos como verdades nas organizações são os pressupostos. Básicos. Ou seja, no caso do Greenpeace, o respeito ao meio ambiente. Alternativa C, atividades planejadas que têm consequências práticas e expressivas
são os rituais, não os valores. Alternativa D, narrativas baseadas em eventos ocorridos e informando sobre a organização, são as histórias. Se lembra, as histórias são verdadeiras e os mitos fictícios, histórias fictícias. E demarcações de áreas de proibições, evidenciando aspectos disciplinares, gente, são os tabus. Ou seja, o que é proibido ali dentro de uma forma ou de outra. Ok, pessoal? Então, voltando, a alternativa nossa é realmente a A. Alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Questão número 8 da ESAF. Analista de Finanças e Controle da CGU, Desenvolvimento Institucional de 2008, o último concurso da CGU. Suponhamos duas organizações que atuam no mesmo negócio, têm características estruturais e tecnologias iguais e práticas semelhantes. No entanto, uma se diferencia da outra, assumindo uma identidade própria. Indique a opção que explica por que as organizações têm a sua própria identidade. Gente, como a gente viu, o que diferencia, o que traz essa diferenciação, essa identidade? É a cultura. Tá? Então, o que diferencia a maneira dela pensar, a maneira dela agir, como ela reage aos seus desafios, é a cultura organizacional. Tá? Os outros aqui não fazem o menor sentido. Desenvolvimento organizacional, mapeamento da estrutura. Só está querendo saber o clima, que na verdade é o próximo tema que a gente vai ver, que é a reação à cultura. E, por fim, o contexto, que não nada a ver. A nossa opção, obviamente, é a letra A, tranquila. Vamos para a próxima aqui. Vamos dar uma olhada em clima organizacional, que é o que a gente estava falando. O clima, gente, é a reação à cultura, é como aquelas pessoas percebem aquela cultura da empresa, como que elas percebem o quê? O ambiente de trabalho. Reflete se as pessoas têm satisfação de trabalhar ali, se o clima, digamos assim, o próprio tema, né, a gente já fala isso, o clima de trabalho, ou seja, se existe um relacionamento, é fácil, é tranquilo, se as pessoas se dão bem. E qual é a importância desse clima? É porque ele afeta o desempenho. Ou seja, um bom clima organizacional, normalmente ele vai afetar o desempenho de alguma forma. Tá? Então, ele afeta o desempenho dos indivíduos e das organizações. Vamos lá. Vamos dar uma olhada, então, nas questões. Clima organizacional, geralmente, quando é pedido, é bem tranquilo. Às vezes, eles tentam confundir o clima com a cultura. Vamos ver como é que isso é. Geralmente, básico, nas cobranças, o nível de cobrança é baixo. Questão número 9. Fundação Carlos Chagas, Defensoria de São Paulo, Administrador 2010. O clima organizacional mostra-se positivo quando? Letra A. Frustra as expectativas de ganho imediato em troca de ganho de longo prazo. B. Atende às expectativas imediatas de ganho salarial dos funcionários. C. Incentiva conflitos de expectativas, gerando comportamentos competitivos. D. Provoca diferentes tipos de motivação para o trabalho nos funcionários. E E. Produz expectativas de acomodação aos padrões de eficiência estabelecidos. Pessoal, vamos lá, logo a A e B. Clima organizacional, gente, vai muito além do que? Do salário. Então vamos lá, ganhos salariais, ganho imediato. Não é disso que trata o clima organizacional. Então essas duas aqui estão incorretas, porque vai muito além da remuneração, do ganho salarial. Letra C. Incentiva conflito de expectativa. Gente, conflito de expectativa é ruim. Ou seja, conflito de expectativa ocorre quando os funcionários não sabem o que é esperado deles. Ou seja, será que eu tenho que arriscar ou se eu tenho que ser conservador, tenho que ser cauteloso? Isso conflito de expectativa não é
nem positivo e nem é, digamos assim, o objetivo de um bom clima organizacional, tá? Letra D. Provoca diferentes tipos de motivação para o trabalho dos funcionários, tá? Perfeita, corretinha. É a nossa questão. Vamos ver a E aqui, o que está errado. Produz expectativas de acomodação aos padrões de eficiência estabelecidos, nada a ver. Não busca, o clima organizacional não busca padrão de acomodação nenhuma, a um padrão de eficiência. Isso não tem nada a ver com o que a gente fala de clima organizacional. A nossa alternativa, então, tranquila, é a letra D. Vamos para a próxima. Pessoal, questão número 10, Fundação Carlos Chagas, TRT do Paraná, analista administrativo 2010. O conjunto de percepções, opiniões e sentimentos que se expressam no comportamento de um grupo ou uma organização em um determinado momento ou situação é denominado. Então, gente, aqui é tranquilo, é só você lembrar. O que é a cultura, gente? É a percepção, opiniões e sentimentos, ou seja, é a reação àquela cultura, àquele contexto, tá? Ele é denominado, então, clima organizacional, tá? Obviamente aqui, ele botou aqui tanto cultura, desculpa, padrão não. Tanto cultura organizacional quanto cultura corporativa, tentando te pegar na pegadinha de confundir a cultura com o clima, que é a pegadinha mais comum quando a gente fala de clima, é você inverter os conceitos de cultura com clima, tá? Mas normalmente, bem tranquilo. Vamos para nossa última questão aqui, questão da ESAF, mais uma questão do concurso do CGU de 2008. Ao se pensar na qualidade e propriedade do ambiente organizacional, percebidas pelos membros da organização e que influenciam seu comportamento, estamos nos referindo a: indique a opção que completa corretamente a frase acima. Então, pessoal, o que ele está falando aqui? As propriedades do ambiente organizacional percebidas, gente. Essa aqui é a frase principal aqui, mais importante. Percebidas pelos membros. Ou seja, quando a gente fala de percepção, digamos assim, a opinião, os sentimentos daquelas pessoas dentro do ambiente de trabalho, vai logo clima organizacional, sem medo de errar, tranquila, porque a cultura, gente, o clima, ela é a reação à cultura, ou seja, o clima é como que aquelas pessoas ali estão se sentindo no ambiente de trabalho, qual é a percepção que elas têm ali daquelas regras, daquelas normas, daquela maneira de trabalhar, dos colegas, ou seja, o clima organizacional, ele é o quê? A percepção coletiva daquelas pessoas que elas têm daquele ambiente de trabalho em que elas estão inseridas, ok? Gente, tranquila essa questão. Letra D é o gabarito. Daqui a pouco a gente volta. Próximo módulo. Vejo vocês daqui a pouco. Um abraço, tchau, tchau.